Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. No último dia 8 de maio, a comissão mista que analisou a medida provisória que prorrogou para até 31 de dezembro de 2020 o prazo de adesão ao programa de regularização ambiental aprovou o relatório final. Ainda assim, a decisão suscita algumas polêmicas. A bancada governista ligada aos interesses dos produtores rurais advertiu que se a MP não fosse aprovada, os produtores não teriam acesso ao crédito rural e, por isso, a propriedade ficaria travada. Mas a oposição sustenta que as mudanças introduzidas no relatório final, através das emendas, podem trazer riscos ambientais. Eu sou Paulo José Cunha e nesta edição do Câmara Debate eu recebo os deputados Evandro Roman, do PSD do Paraná, e Nilton Tato, do PT de São Paulo. Queria, antes de mais nada, agradecer a gentileza de terem aceito o nosso convite. Queria começar pelo deputado Evandro Roman. Satisfez o formato final que a MP terminou adquirindo, deputado? Paulo, com as mudanças introduzidas? O senhor estava me dizendo que foram incorporadas 30 emendas pelo relator? Eu diria que foram apresentadas 35 emendas, né, ao relator, que foi o deputado Sérgio Souza, e destas ele incorporou 30, ou total ou parcial delas, junto à medida provisória. Então, eu acredito que foi muito democrático na elaboração, na construção desse trabalho, e todos os parlamentares que fizeram parte, e senadores que fizeram parte da medida provisória tiveram a oportunidade de apresentar. Então, eu acredito que ela atendeu, sim, ela tem a oportunidade de ser uma medida provisória que ela flexibilizou junto aos estados e que pega do mais pequeno agricultor ao maior agricultor possível, ou seja, então ele acaba atendendo todos. Então nós não temos a possibilidade de falar ou de grandes produtores ou do produtor da agricultura familiar, porque ela atende a todos, nessa medida. Teve amplitude. Deputado Tato, o senhor dizia pouco antes que as mudanças introduzidas podem contribuir para o agravamento de problemas ambientais. Por quê? Primeiro, eu cumprimentar o deputado Evandro Roman. Pode trazer problemas, sim. Primeiro, eu acho que é importante a gente recuperar que o debate do Código Florestal talvez tenha sido o maior debate no âmbito do Congresso Nacional, não só da Câmara, com envolvimento grande da sociedade, depois do processo constituinte. Depois de 7 anos da aprovação desse grande acordo, né, eu diria de toda a sociedade, não só do setor rural e dos ambientalistas, mas de toda a sociedade, se chegou a um acordo de como que devia ser a agricultura e o respeito também às florestas e da importância das florestas, das áreas de proteção permanente, da reserva legal, né? Pois bem, criou uma série de instrumentos para poder implementar e de políticas, inclusive, para apoiar a implementação do Código Florestal. E um desses instrumentos, primeiro, é o cadastro, que é para que, de uma vez por todas, o próprio governo tenha ideia de todas as propriedades, tanto pública como privada, no âmbito nacional, que é o CAR. E que até outro dia ninguém sabia disso, era uma barafunda, era uma confusão. Isso, que está em processo ainda, não todo implementado, mas está em processo, né, de cadastramento. E um dos instrumentos é o programa de regularização ambiental. Portanto, aqui, por exemplo, aquilo que foi desmatado em desacordo com a legislação da época, tá, cria uma obrigatoriedade para recuperar, por exemplo, a reserva legal e a área de proteção permanente, né? Este processo do PRA, né, do Programa de Regularização, coloca o seguinte: o proprietário que viu que ele fez um desmatamento ilegal, ele vai e procura o Estado, ele cadastra, e depois ele se compromete e fala, olha, eu vou regularizar em tal período. Fazer a correção. Fazer em tal período. Se ele tem que
recuperar um determinado pedaço de terra lá, ele vai recuperar um determinado período. Então isso cria a possibilidade, tá, de ele, de forma voluntária, chegar lá para o Estado no sentido, né, de assumir esse compromisso. Pois bem, isso foi dado um prazo no Código Florestal. E ele não conseguiu implementar. Ele não conseguiu implementar por duas razões. Tem uma razão, que uma parte, podemos dizer assim, uma parte do setor agropecuário boicotou no primeiro momento, tá? Isso ficou claro. E também tem responsabilidade de alguns estados que não criaram os instrumentos necessários para apoiar a implementação. Então é justo, né, não por aqueles que boicotaram, mas por aquilo que o Estado não conseguiu dar de suporte, é justo que você dê mais um tempo, prorrogue. Por isso, da forma como a medida provisória veio originalmente. Então, só para terminar. Então, não dá para a gente, né, rever o que está proposto agora nas mudanças nessa medida provisória, rever aquilo que foi acordado lá no Código Florestal. Lá atrás. Isso. E lembrando que toda a propriedade precisa cumprir a sua função social e ambiental. Função social do ponto de vista da produtividade e ambiental porque precisa ter a sua responsabilidade do ponto de vista daquilo que as florestas, que a reserva legal fornece os serviços ambientais. Gostaria de saber do deputado Evandro Roman se esse pacote, tal como ele foi apresentado, afastado aqui a crítica que o deputado Tato faz, o senhor dizia, ela atende a todos indistintamente. Perfeito. Mas eu já li críticas até de entidades respeitadas à forma final como essa medida provisória terminou ficando. Eu diria assim, acho que nós temos que partir primeiro de um levante do que nós temos hoje no Brasil e em que posição nós estamos. Bom, nós temos hoje de terras que são utilizadas para a agricultura, nós temos menos de 8%, 7,8% que nós temos é utilizado para a agricultura. 13,5% para a questão indígena, aí nós temos também uma outra parte que é a questão de pastagens degradadas, mas nós comparados com outros países como Noruega, Dinamarca, que muitas vezes acabam opinando sobre os posicionamentos que nós temos aqui no Brasil em relação à questão do reflorestamento, o Código Florestal, enfim, todo o trabalho, você pega a Dinamarca, ela tem 84% da sua área utilizada para a agricultura. Você vai para a Noruega também, você vai para todos os países. Então, nós não chegamos a 8% e produzimos alimentos para 1,6 bilhões de pessoas. Tá? Então, nós produzimos isso, alimentos. Então, o que nós temos que ter o entendimento? Eu acho que tem que ser dosado. Essa medida provisória, ela vem com o afã e o desejo de dividir a responsabilidade com os estados, fazendo porque o governo federal ele não tem a capilaridade para chegar, acompanhar e dar esse dinamismo. E eu concordo com o deputado Newton Tato de que em alguns momentos ignoraram essa lei que fará agora 11 anos, agora dia 22 de julho, de que ela foi implantada em 22 de julho de 2008. Porém, eu acredito que esses ajustes, à medida que há uma evolução, e todos sabemos a evolução que teve de 11 anos para cá, nós precisamos adequar a legislação. Então, se nós temos princípios diferentes, organizacionais, que traz para dentro da agricultura brasileira, nós temos que ter uma legislação diferente. Então, eu diria que todo e qualquer código, toda e qualquer ação, após 10 anos, ele tem que passar por uma readequação legislativa, e é o que está ocorrendo com o Código Florestal. Uma atualização. Agora... Cada 10 anos. E eu diria, desculpa lhe interromper, mas eu diria que num momento como esse daqui, é um momento bem oportuno. Vamos para 11 anos, vamos rever o que deu certo, mas agora não é taxando o produtor rural e que não é a questão que o deputado Newton Tato fez, e isso temos um excelente relacionamento, mas não é taxando o produtor rural, porque o produtor rural é aquele que tem de 2 ou 3 alqueires de terra, o que tem 200 mil hectares, sabe? São todos, mas não é taxando este que produz, de que ele está ali como um gafanhoto tentando destruir o que há de floresta, mas levando a ele a responsabilidade.
O deputado Tato, durante as discussões, eu estava aqui do Código Florestal, me lembro de uma crítica generalizada aos grandes produtores pela sanha deles no sentido de ocupação de terras, que eventualmente eram até terras indígenas em alguns casos, etc., para a produção. A gente percebeu agora no debate que essa crítica voltou de alguma forma. Ela é permanente, essa crítica, ou seja, a oposição continua criticando duramente esses que... Um setor minoritário da agricultura, que acho que é esse setor minoritário da agricultura que está sendo representado nas mudanças propostas nessa medida provisória. A grande maioria dos agricultores no Brasil querem trabalhar dentro da lei, até porque eles querem garantir mercado internacional para poder escoar sua produção e vender sua produção. Todo mundo sabe da importância das florestas, dos serviços ambientais, da produção da água. A agricultura sabe que precisa do regime de chuvas. A agricultura, boa parte dela no Brasil, já entende todo o debate das mudanças climáticas. Todo mundo já está consciente. O deputado fala que precisa rever. Mas para você rever um Código Florestal, tanto que teve de debate, que não foi implementado ainda todos os seus instrumentos, a gente não faz isso numa medida provisória. Se essa medida provisória não ser aprovada, se ela caducar, né, você cria um problema de financiamento da agricultura como um todo. Telespectador da TV Câmara, tome conhecimento que nós estamos falando aqui da aprovação da medida na comissão mista que examinou a matéria. E ela vai para o plenário, ainda não foi a plenário. E ela vence agora no começo do mês que vem, e ela tem que ser aprovada na Câmara e aprovada no Senado. Nós não temos problema nenhum em prorrogar simplesmente da forma como veio lá do Executivo. E aí fica a tranquilidade para todo o setor produtivo. Mesmo aqueles que cumpriram a lição de casa, que fizeram o cadastro, fizeram o PRA, como aqueles que não fizeram ainda. Estão dando mais um ano, com a possibilidade de mais um ano para poder se adequar. O que a gente questiona, inclusive, é trazer esse conjunto de mudanças numa medida provisória que o tempo é curto para debate, não há possibilidade de você fazer audiências, envolver novamente todos os setores interessados e mais. O objeto da medida provisória é prorrogação do PRA, do Programa de Regularização Ambiental. Não é o objeto dela, não é mudança do Código Florestal. Por isso que nós temos um entendimento que, inclusive, né, e aqui a Casa provavelmente vai ter esse entendimento, que essas inclusões que foram feitas na medida provisória pode, de repente, não ser nem votada no plenário e não deveria ser, porque é considerado aquilo que a gente chama aqui na Casa como o caso de Jabuti. Então, estaria fora do escopo. Então, agora, só para complementar, aqui, por exemplo, então ele cria uma anistia, entendeu, para um conjunto de proprietários que equivale a 5 milhões de hectares, tá? Punindo aqueles que cumpriram o Código Florestal, fizeram a lição de casa, tá? Esses vão ser punidos porque vai dar anistia para aqueles que não cumpriram a lei. Já dou a palavra para o deputado Evandro Isso Romão. é uma mensagem muito ruim para todo o setor agrícola, como para toda a sociedade brasileira. Para discutir essa questão logo em seguida ao nosso intervalo, nós vamos para o intervalo. Hoje estamos discutindo aqui a medida provisória que trata da regularização ambiental. Uma presença dos deputados Evandro Romão, do PSD do Paraná, e Nilton Tato, do PT de São Paulo. Voltamos já. Estamos de volta com o Câmara Debate, que hoje discute a medida provisória que trata da regularização ambiental. Com participação dos deputados Evandro Romão, do PSD do Paraná, e Nilton Tato, do PT de São Paulo. Terminamos o bloco anterior com algumas críticas do deputado Nilton Tato, principalmente a questão da possibilidade de anistia, e também o deputado critica a forma como o assunto foi encaminhado pelo governo através de medida provisória. Segundo ele, deveria vir por legislação ordinária, cujos prazos são bem mais elásticos. Como é que o senhor avalia essa crítica, deputado Tato? Olha, eu acredito isso que o deputado passou, do artigo colocado 70A, né,
que eu acredito que vai ter que ser revisto realmente, porque ele foi tratado... Ele diz claramente, mais especificamente, o que esse artigo? Não, ele diz que essa anistia, por exemplo, dos que já tiveram esses danos causados, poderia ser levado para o agricultor que tem essa dificuldade. Então, eu acredito que isto passará por um crivo da inconstitucionalidade. Tá? Estamos em acordo nisso, talvez seja um único ponto que nós temos essa análise, mas houve o entendimento da comissão e foi uma votação expressiva do ganho, né, no momento, mas que passará ainda por outros crivos e este crivo será analisado, inclusive, eu acredito até pelo próprio crivo do governo. Mas me permita, me fazer uma analogia aqui breve, Paulo, eu diria que após 11 anos que nós tivemos do Código Florestal implantado, isto foi ao agricultor, foi ao pequeno, ao médio, ao grande agricultor, passou por outras legislaturas aqui também, todo o processo, e ele sofreu um certo amadurecimento que não veio do legislativo para a população, e veio desta população agrícola a necessidade. E me faz lembrar, nessa analogia, eu que convivi um período grande de Unicamp, no período da minha titulação, se é verdade ou não, mas lá se tem uma história que o Zeferino Vaz, quando foi o reitor da universidade, ele construiu a universidade, mas ele não fez as calçadas para os estudantes e o pessoal se movimentar. 2 anos após a implantação, quase 3 anos após a implantação da universidade, em cima do que foi trilhado pela população, ele construiu as calçadas. Porque sempre a resposta maior, ela não está do legislativo para a sociedade. O povo indicando. O povo indicando. Então, o povo trouxe essa necessidade agora, a exemplo que eu faço de Zeferino Vaz, dizendo, olha, tivemos dificuldades aqui, foi muito bom aqui, mas o trilho que nós temos é esse, e nós temos que trabalhar em cima disso. Então, mas e quem trouxe isso? Do menor produtor rural ao maior produtor rural. Como é que o senhor, observa essa? Eu gostei do exemplo. O exemplo é maravilhoso. O Zeferino sábio. Eu poderia também dizer o seguinte, o povo está dizendo que a propriedade particular, ela precisa cumprir a função social, que é produzir. Também precisa cumprir a sua função ambiental, que é produzir água, né? Perfeito. Produzir os serviços ambientais. E eu estou falando uma coisa... Doar, de solo, etc. Estou falando, né? Então, o povo também está dizendo isso aí. Por isso que o povo quer que de repente se implemente o Código Florestal. Sim. E não arquive ele. Tá? O que está se propondo aqui, de repente, é rever acordos que foram feitos na época, considerando a importância que o Brasil tem para a produção de alimento, para o povo brasileiro, como também para o mundo, né? E se a gente não implementar o Código Florestal, e que tem avanços ali no ponto de vista de criar instrumentos para apoiar, inclusive, a produção agrícola no Brasil, a gente sinaliza muito mal para o país, para fora. Tá? O Brasil, por exemplo, assumiu acordos internacionais perante o Acordo do Clima, das mudanças climáticas, que se a gente não cumprir, e essas mudanças colocam em risco o cumprimento, por exemplo, nós nos comprometemos a recuperar 12 milhões de hectares, que é a conta que nós temos a partir do Código Florestal do que é necessário recuperar para a gente repor os lugares onde foram desmatados muito além daquilo que a legislação previa. Estou falando da legislação da época. Então, como internamente a gente acordou como importante, nós aproveitamos esse acordo interno e nos comprometemos lá no Acordo do Clima, 12 milhões de hectares. Aqui agora, com esta mudança, né, que está colocado nessa medida provisória... Põe em risco essa meta? Sim, por quê? Porque nós estamos tirando pelo menos 5 milhões de hectares desses 12 milhões, tá? E aqui está dando anistia. Então eu volto a dizer, aqueles que cumpriram a lei, tá, precisa, na verdade, receber um prêmio.
E não aqueles que não cumpriram receber um prêmio de não recuperar. Por que estou falando que eles estão recebendo o prêmio? Primeiro que eles estão produzindo onde não poderia produzir, tem que colocar floresta. Eles não estão produzindo os serviços ambientais que a reserva legal deveria produzir, que não é só para ele, para aquele proprietário, é para o conjunto da sociedade, é para os outros proprietários também. Um bem social, tá? digamos assim. Aí, qual que é o outro problema que tem aí, se essa medida provisória não for aprovada logo, de acordo com o texto que está lá? Os proprietários não vão ter acesso a financiamento. Eu estou falando assim, inclusive, deputado Evandro, essas mudanças, trazer esse debate agora, colocar em risco, inclusive, a aprovação da medida provisória no parlamento, tá? Porque ela traz um conjunto de mudanças que não vai ser tranquilo. Se ela viesse da forma original, ela aprovava rapidamente por consenso. Por consenso na casa. Todo mundo, os ambientalistas têm consciência que precisa prorrogar. Agora, com essas mudanças, corre o risco de não aprovar e colocar um conjunto de produtores, pequenos e grandes, no país, que não se cadastraram, não fizeram o PRA, sem a possibilidade de ter financiamento bancário para a sua produção agrícola, colocando em risco. Então nós temos problema, pode causar problema na produção e pode criar um problema sério em mercados para poder escoar a produção brasileira para o mercado internacional. Então nós precisamos ter um carinho muito grande, né, de rever, não colocar, tirar essas emendas agora. Se quer fazer esse debate, vamos usar outro instrumento. Vamos usar outro instrumento com tempo maior. E tem condições, deputado, de fazer esse tipo de modificação para o deputado Tato agora, quando a questão chegar a plenário? Viu, né, Paulo, você e quem está em casa nos assistindo. Por isso que é o bom da política, né? A política, ela tem a dádiva de você ter o mesmo texto, com as mesmas frias linhas, as mesmas vírgulas e ter interpretações diferentes, né? Nós estamos falando da mesma medida provisória e eu já não entro nem no achismo, eu vou na certeza de dizer o seguinte: essa medida provisória, ela flexibiliza o trabalho onde a União não consegue chegar e ela dá ao Estado o direito do Estado certificar isso, cobrar e acompanhar a partir do momento que o produtor chega e é notificado. Ele tem 1 ano para se adequar. Então, o bom de tudo é que, numa situação de oposição à matéria, não vamos entrar nem no aspecto político, né, Tato, Newton Tato, e quem é favorável a ela, né, quem é a situação. Então, eu me coloco muito favorável à matéria por ter o entendimento de que a capilaridade da União de chegar lá no município, lá de Braganey, no interior do Paraná, lá no município de Céu Azul, com toda a dificuldade, Marechal Cândido Rondon, tá, é mais difícil. Agora, o Estado não, o Estado ele já tem a sua estrutura instituída e chega com mais facilidade. Então, a medida provisória, ela vem dizendo o seguinte: senhor produtor rural, vamos facilitar a sua vida, levando até você e dando essa autonomia para o Estado para resolver um problema que nós, União, após 11 anos de análise, chegamos à conclusão que nós não temos condições. Ou seja, os trilhos que eu voltei a falar anteriormente colocados, nos foi mostrado de que o caminho que eu falo que muitas vezes o legislador aqui, ele é o arquiteto de gabinete. E não quero fazer crítica aqui a nenhum tipo de arquiteto, mas do arquiteto. Mas ele visualiza o que é o ideal, mas quem traz o real para nós é aquele que pega lá na enxada, é aquele que tem a produção rural e traz para nós o resultado que deu e que não deu certo. E hoje, após 11 anos, nós estamos mudando. Já estamos nos encaminhando para o final. Eu queria agora saber das condições políticas para essa matéria ir a plenário. Quais são as chances dela ser aprovada e, pelos termômetros aí dos senhores, de que forma ela vai terminar passando pelo plenário? Parece que a aprovação é pacífica, pelo que a gente ouve aí nos comentários. Mas de que forma ela vai ficar no final? Rapidamente, que o nosso tempo está no finzinho, deputado. Eu diria o seguinte, eu vou até colocar aí, porque assim, a grande maioria dos produtores no Brasil fizeram a lição de casa, tá? Eu volto a dizer que essas emendas interessam para uma pequena minoria. E, inclusive, se usa muito o discurso dos pequenos, mas não tem a coragem de colocar explicitamente para os pequenos aí no texto. Não coloca ali. Produtor rural. Não, coloca produtor rural, mas, por exemplo, não coloca agricultura familiar. Então, deputado Evandro, quando usa o discurso do pequeno produtor,
tem que usar a legislação que nós temos e coloca assim, para os agricultores familiares. Então não coloca isso aí. Então não é os agricultores familiares que estão reclamando dessas mudanças que estão sendo colocadas. E a possibilidade da aprovação disso aí só é fácil se tirar essas emendas. Se ela não tirar, eu digo claramente que não vai conseguir aprovar nesse tempo, e aí a responsabilidade é muito grande, entendeu? De vocês que estão trabalhando essas mudanças. Deputado Evandro, só para finalizar, que nosso tempo está praticamente esgotado. Eu diria assim, ó, essa divisão, eu falo a linha progressista que eu adoto, né? Essa divisão de produtor rural com médio produtor, grande produtor, para mim é produtor rural ou agricultora familiar. Tudo é produtor rural. Todos. O que é a produção rural? É tudo praticamente que chega na mesa do consumidor. Eu consumo direto isso. E todos nós, humanos, consumimos isso daqui. Então, eu diria que essa divisão é uma divisão ruim, porque durante muito tempo foi dividido o Brasil entre o norte e o sul, entre negros e brancos. Essa situação de dividir, eu acho que não é importante, né, deputado Newton Tato? Eu acho que o importante é o seguinte, é dizer o seguinte, o produtor rural, e eu poderia licitar vários produtores rurais aqui do interior do Paraná, da região oeste, da região de Irati, no estado do Paraná, e que tem a mesma dificuldade que a Vossa Excelência até é nascido no estado do Paraná, sabe muito bem. Então, eu diria que essa divisão não é importante. Concluída, nós temos sim a possibilidade, eu tenho a certeza que essa medida provisória, ela irá passar, com uma adequação, o outro conforme eu até falei do artigo 70A, né, em relação dentro da visão da inconstitucionalidade, mas o restante ela vai facilitar a vida, até porque veio a demanda do agricultor, do produtor rural para que nós resolvêssemos. Vamos continuar acompanhando o tema. Esta edição do Câmara Debate fica por aqui. Você pode assistir a esta ou a qualquer outra edição do Câmara Debate no YouTube. Eu sou Paulo José Cunha e agradeço a sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.